Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aí agora em 2021, né? Vencemos, glória a Deus, né, Gabriel? Amém. Vencemos. Vitória. Um ano de vitória pra gente. Ano de vitória. E aí, continue aí, você está firme aí no livro de Apocalipse, vamos continuar firme, ainda temos poucas semanas para nós encerrarmos o livro e entrarmos aí com algo maravilhoso, mas estamos já providenciando, já nesta semana, um novo estudo, um novo trabalho que nós estamos começando, e você comece a passar aí para o maior número de pessoas que você pode, não é? Entre pais e mestres. Entre pais e mestres, algo tremendo, maravilhoso. Você que é pai, você que tem filhos na escola, prepare o seu coração. Prepare, ouça todos esses estudos que são mestres que estarão falando, conversando, debatendo com os pais sobre as aulas, sobre os estudos que estão se dando na escola. O que tem ensinado aos seus filhos? Pai, você tem visto o material, você tem assistido às aulas? Fique esperto. O diabo veio matar, roubar e destruir. E ele quer roubar os corações e a vida das crianças. Saiba disso. Mas, agora, nós vamos dar continuidade, não é, Gabriel? Na sétima, agora o sétimo selo, entrando para as 7 trombetas. Sim. Agora a coisa começa a apertar. Gabriel, a água já passou da cintura. Já está aqui na direção do peito já. A água já passou da cintura. Pois é. Desde já quero louvar a Deus pela minha família que está assistindo, pela família de Deus, a igreja do Senhor Jesus, Amém. pela sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua vida em nome do Senhor Jesus. Prepare a sua caneta, prepare o seu papel, prepare a sua Bíblia, porque grandes coisas o Senhor vai falar conosco, em nome do Senhor Jesus. E agora as coisas começam a ficar feias, hein? Começam a ficar mais complicadas. Foi aquilo que eu disse, né? Na outra live que a gente fez o ano passado, no finalzinho do ano passado, semana passada, né? Que é gradativo, né? Começa os 7 selos, eles têm o seu nível de ira. Esse nível de ira, ele aumenta com as trombetas e vai ficar ainda pior nas taças. Então, aperta o cinto aí que a gente vai agora falar sobre as trombetas, né? E sempre tenha em mente que a gente está falando sobre juízos do Senhor, sobre catástrofes, mortes e situações bem difíceis que a terra vai passar, mas que é a ira de Deus sobre a terra e sobre aqueles que não se arrependeram, né? que não o aceitaram, que não aceitou a proposta de graça e amor que ele ofereceu durante muitos anos, né? Então, fique atento, como eu sempre digo, todas as lives, papel, caneta, Bíblia, e vamos pedir a orientação do Espírito Santo para que traga clareza, para que a gente possa entender tudo e mesmo diante de situações de juízo aqui, a gente possa se apaixonar ainda e conhecer esse lado de Deus e a gente amá-lo de uma forma completa. Gabriel, se a gente fosse dar mesmo afinal o livro de Apocalipse, a gente levaria aí pelo menos aí umas 20 semanas, hein? Levaria, e ainda eu arrisco dizer que deixaríamos algumas coisinhas para trás ainda. Porque é um livro bem complexo, né? As alegorias e o que é literal e o que é alegórico traz um pouco dessa dificuldade do entendimento do livro, né? Praticamente 5 meses. E o que você está aprendendo juntamente conosco é algo assim maravilhoso, não é? Novamente, nós dissemos lá na live passada,
Nós estudamos também a palavra de Deus e muito, mas também pegamos muitos pastores ali, Russell Shedd, né, o Shedd, grande mestre. Falamos sobre Carlos Oswaldo, falamos sobre John MacArthur, falamos sobre Hernandes Dias Lopes, falamos sobre John Piper. São esses mestres que a gente busca, né? Eu gosto muito, que nem eu já falei, de outros livros. Eu gosto de estudar livro, Gabriel. Para mim é melhor do que a internet. Sim. Não é? Então, quando fala de um livro para mim, eu fico assim... mais aguçado, mais desejoso do ensino. Então, o estudo para mim, ele é bem melhor. Não é? O Champlin eu gosto muito. Então, muito cuidado, você que está nos assistindo, com teólogos que tem por aí, pela internet, que jogam, a verdade é a palavra de Deus. Então, Sim. nós não ousamos dizer aqui que somos teólogos. Estudamos sim teologias, fizemos seminário, estudei há muito tempo. Minha vida de conversão já desde 1975, então já tem muito tempo na caminhada, muito né? tempo. Tem muita gente que está assistindo, nem era nascido ainda, mas a palavra de Deus é a verdade. Não se deixe enganar. Agora, Amém. Nós não estamos aqui para defender posições teológicas. Nós já falamos isso. Sim. Não estamos, né, Gabriel? Mas, claro, sempre tem uma posição mais forte do que a outra. Só que existe algumas posições teológicas no livro de Apocalipse que não vai tirar a salvação de ninguém, que não vai tirar... Se você disser, eu creio que a igreja vai ser arrebatada no meio lá da tribulação, ou no início, ou no final, nós estamos juntos. Sim. Porque o importante é que você crê que a igreja vai ser arrebatada. O fato do arrebatamento, ele é um fato e ele vai acontecer. Talvez a única posição teológica que há uma divergência é quando vai acontecer. Se no início, ou se no meio, ou se no fim. Mas isso é aquilo que o senhor falou. Não muda o fato de que nós vamos subir juntos e teremos um encontro com o Senhor nos ares. Exatamente. E mais uma coisa. Olha, não busque o livro de Apocalipse por curiosidade. Ouça novamente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sim. Jesus, ele trata com a igreja, ele sela a igreja. Algo maravilhoso. Maravilhoso. E agora... vamos falar sobre o 7º selo e entrar nas 7 trombetas. Vamos lá. Tremendo. Os cintos e vamos lá. Vamos orar? Vamos pedir a presença do Espírito Santo em nome de Jesus? Vamos lá? Pode orar, Gabriel? Posso, vamos lá. Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos, ó Pai, pedir a sua orientação e o seu amor nesse ano que se inicia, Pai. Espírito Santo, pega-nos pela mão, nos conduza nesse ano, que nós possamos... sim, nos desenvolvermos aqui e vivermos esse ano de 2021 debaixo do seu amor, mas nós queremos a sua orientação, nós queremos crescer no conhecimento de quem o Senhor é. Pai, em 2021, nos dê experiências que ainda não tivemos com o Senhor, nos faça, Pai, crescer no conhecimento da sua beleza, nos dê olhos de amor e fascinação pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, que esse ano de 2021 seja marcado pelo ano em que conheceremos o Senhor de uma maneira ainda mais profunda. Eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo vá até a casa dos meus irmãos nessa hora. E tudo que nós vamos dizer aqui, Pai, vire um estilo de vida. Tudo que nós vamos falar aqui nesse momento, Pai, gere um conhecimento que vai gerar adoração ao Senhor. Traz instrução e clareza ao Teu povo nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós falamos sobre 7 selos. Aliás, 6 selos. Estamos falando sobre o 7º agora. O 7º agora. E, Gabriel, sabe, nenhuma carta ela poderia ser violada. E não pode, é crime. Não é? Só quem pode abrir uma carta, violar o selo,
quem tem autoridade, quem tem poder sobre aquela carta. Sim. Não é? Então, a gente vê o poder de Jesus. Foi-lhe dada ali, e ele com toda a autoridade. Toda a autoridade. É sempre bom dar essa ênfase da questão da autoridade e de quem está abrindo os selos. Sempre quando abriu o 7º selo. Quando ele está falando quando ele abriu, é uma referência a Jesus, o Cordeiro que abriu os 7 selos. Só ele tinha autoridade para abrir. E cada evento que começa a passar, as coisas começam apertando ainda mais. A gente viu Começam que os a ser mais severos, né? os 6 selos, você acha assim, foi terrível. Mas porque você não estudou ainda As 7 trombetas. as 7 trombetas. E nem as 7 taças. E nem as 7 taças, porque quando vem as 7 taças, são mais terríveis aí ainda. são terríveis. É. Aí são terríveis. Mas vamos lá. Paramos no 6º selo. O 7º selo, algo maravilhoso. Sim. Algo sobrenatural acontece. Você que é igreja, você acha que o Senhor não ouve a sua oração? Olha aí. Você que é intercessor, você acha que o Senhor não ouve o seu clamor? A importância da oração dos santos é muito. A oração dos santos clamando pela salvação na terra. E aqueles que não ouvem a voz do Espírito Santo estão com o coração de pedra. Aqueles que têm orado, clamado para o Senhor por justiça, porque Deus é a nossa justiça, que têm pedido misericórdia para o Senhor, que têm orado para o Senhor para que faça o sobrenatural, para que entre com providência. Meus queridos, nós fizemos o ano passado 504 horas de oração ininterruptas, sem parar. Você acha que essas orações foi lançado ao vento, ao universo, no espaço, e que essas vozes, o som das nossas vozes está vagando lá no universo? Engana-se. Nosso Deus, Ele ouve e Ele responde. A palavra de Deus diz que Ele não tarda em responder às nossas orações. É isso. E ali no capítulo 8, nós vamos ver algo maravilhoso, que diz o seguinte: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Na minha curiosidade, Gabriel, a gente sempre faz cálculos, né? A gente sempre faz cálculo. O livro do Apocalipse, ele leva a gente a esses cálculos. 1000 anos para Deus é como um dia. Então, se um dia é igual 1000 anos, se você divide meia hora, tal, 20 anos, 21 anos, e você fica calculando. Mas aqui meia hora é meia hora. Tá aqui meia hora, né? Tá aqui meia hora é meia hora. Silêncio. Gente, você sabe o que é silêncio no céu? Pensa. Um céu que tem adoração ininterrupta, que o som daquele lugar é fantástico. Há um silêncio. Gabriel, vamos marcar aqui. Marca aí 30 segundos. 30 segundos. Silêncio. Agora. Segundos. Imagine meia hora no céu, aonde a adoração nunca parou de eternidade em eternidade. Nunca parou. Anjos, querubins, serafins. Aqui diz, silêncio no céu, cerca de meia hora, quando o Senhor abriu. Você tem ideia do que é isso? Eu acho que assim, a magnitude do rompimento do 7º selo trouxe esse silêncio que eu olho para, quando eu leio aqui as Escrituras, e eu gosto de ler as Escrituras, principalmente o livro do Apocalipse, misturando com a minha imaginação, né? E eu acredito que esse silêncio ele traz um olhar do céu para a terra de
a situação vai piorar, sabe? Um olhar assim, agora vai começar a apertar o cinto, né? Tipo um olhar talvez meio pasmo, meio atento, meio alerta. Esse silêncio, ele traz uma curiosidade, uma expectativa dentro do nosso coração, né? Mas, vamos dar continuidade. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. Silêncio, apareceu 7 anjos, deu a eles 7 trombetas. 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto, já é outro anjo. 7 pegaram. Anjo. Olha o silêncio que ele vê. Então, 7 pega trombeta. É dado 7 trombetas para 7 anjos. Aí vem um outro anjo, não é, junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer-o com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Olha. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incensário, com as orações dos santos. Meu Deus. Meu querido, você acha que as suas orações não chegam no altar de Deus? Olha aí a resposta. Olha aí, você que é intercessor, você que é pastor, as orações chegam. E olha, vem uma fumaça com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou na terra. Meu Deus. Resposta da oração, junto com o fogo de Deus. Olha aí, ó. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Meu Deus. E aí começa. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocar. Rapaz, tremendo, Gabriel. Tremendo. Eu vejo assim, primeiro, isso aqui me alimenta de uma maneira muito peculiar, assim, me motiva de uma maneira muito forte a me colocar em oração, a buscar ao Senhor em oração. Só que essa oração que eu busco fazer ao Senhor nesse momento, quando eu leio esse relato aqui, que a minha oração ela chega diante do Senhor, e aqui nós estamos falando de um ambiente de juízo, de justiça de Deus sobre a terra. Essa oração aqui é quando o meu coração se alinha aos planos do coração de Deus e eu oro em comunhão com Deus. Assim, a minha oração ela está de acordo com o plano e a vontade de Deus. Isso vira um incenso que o anjo ele acende com o fogo do altar. Então é como se ele pegasse a nossa oração e ele colocasse fogo na nossa oração, fogo do altar do Senhor, e derramasse em concordância com Deus sobre a terra. Olha o poder que tem a nossa oração. Então, ao abrir o 7º selo, silêncio, vêm os 7 anjos, com 7 trombetas. 7 trombetas, pegam as 7, outro anjo vai, incensário diante de Deus, a fumaça sobe com as orações, ele pega o incensário e incendeia com fogo do altar e lança na terra. Desencadeia a segunda e o segundo julgamento, segunda série de julgamento. A segunda parte, né? Primeiro que só o fato de lançar as orações dos santos, olha que interessante, só o fato de lançar as orações dos santos na terra, então a sua oração que subiu ao Senhor, ela vai ser incendiada com o fogo do altar do Senhor e vai ser lançado na terra para que cumpra o propósito do nosso Deus. Então, querido, se você precisava de motivação para orar, está aqui, Apocalipse, capítulo de número 8, né? Então, e o lançar das orações desencadeia a segunda etapa de juízos, né? Que são as trombetas, né? Que começam a ser lançadas sobre a terra agora. Agora, meu querido, a primeira trombeta é assustadora tão quanto as outras.
ele diz: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada terça parte da terra, das árvores e também de toda erva verde. Sim. A terra é ferida. A terra é ferida. A terra é ferida. A natureza, né? Exatamente. Sim, e eu vejo assim que o juízo de Deus ele é sobre o homem que não se arrependeu e sobre a terra, né? Eu me lembro agora Romanos, capítulo de número 8, quando ele vai dizer que a natureza clama com ardente expectativa a manifestação dos filhos maduros de Deus, né? Então aqui você vê a oração dos santos maduros sendo derramado, e a terra que clamava pela manifestação dos santos, ela está sofrendo seu processo de restauração, porque logo depois que vier toda essa catástrofe sobre a terra, mais para frente nós vamos ver o milênio sendo estabelecido e Jesus organizando a natureza, organizando o homem e a sua natureza. Plano original. A volta do plano original. Então, por isso que a Terra ela precisa sofrer essas feridas, vamos dizer assim, para ela ser restaurada, né, no milênio. Mas o interessante é que essas trombetas é só a terça parte. Você vê? Ainda não é toda ela, né? Não, a segunda. E imagine a terça parte da terra. Meu Deus, é muita coisa. É muita coisa. Pega a terra, divide em 3, uma parte dela, acabou. Aí, eu entro para você que vai ter muita fome, hein? Meu Deus, se o campo, né, se o campo foi destruído, né? Aí vem a segunda trombeta, que o mar agora é ferido. O segundo tocou a trombeta como uma grande montanha ardendo em chamas e foi atirado ao mar, cuja terça parte se tornou-se sangue. Morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Aqui não é somente os peixes que estão no mar. Não é. Vida, mas fala de embarcação. Fala também das embarcações e daquilo que estava no mar, né? Na verdade, assim, é um juízo sobre o mar e tudo que nele tem vida, né? Sabe o que eu vejo aqui? Cria. Eu vejo tsunami, sabia? Sim, com certeza, né? Só o fato de ser lançado algo no mar, né? Já gera essa destruição, né? Bom, vamos. A terceira trombeta, quando toca, as fontes são feridas. Olha aí. Terra ferida, mar ferido e agora as fontes. Fontes que a gente fala, queridos, são de água. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. A terceira parte das águas tornou-se em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram o quê? Amargas, águas contaminadas. Então, porque assim, a água do mar, né, a gente não faz o uso para beber, né? E aí aqui é ferida as águas potáveis, né? Vamos dizer assim, a água que a gente pode beber, a água que a gente usa, né? Para diversas coisas. Então, e você vê que elas se tornam amargas, né? A ponto de matar. E eu me lembro daquelas águas que o profeta Eliseu, né? Ele joga açúcar na fonte dela. Sim. E ele faz aqui uma linguagem figurada, mas eram águas que matavam as pessoas. E essa água aqui ela vai se tornar extremamente letal para aqueles que a tomarem. Então, imagina o caos na terra, o fato de a gente não ter água ou ter um número muito pequeno de água para poder beber. Gabriel, abre aí em Lucas 21, capítulo 25. Lucas capítulo 21, versículo 25. Lucas 21, 25, vamos lá. Lucas 21, 25. Vou ler. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. É isso mesmo?
É 21, 25, né? É. Tá, vamos lá. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Jesus que disse isso. Foi. Agora vamos ver aqui a quarta trombeta. Os céus são feridos. O quarto anjo trocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a lua, as estrelas. Lembra que Jesus falou sinais aí? Sinais no céu, né? Para que a terceira parte deles escurecesse e a sua terça parte não brilhasse. Assim o dia também quanto a noite. Então vi e ouvi uma águia que voava pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai. ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem que tocar. Ai, 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 não começou, ainda resta as outras trombetas. É como se essa águia dissesse assim: o pior ainda está O por pior vir. ainda está por vir. Né? Olha só, o pior. Se você acha, feriu a terra, feriu o mar, feriu as fontes, os céus, Pois é. aí o povo acha, ai, 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 Ainda é pior que está por vir. tá pior. Né? E ali a quinta trombeta, os homens são feridos. Sim. Rapaz, agora É. não toca só na natureza. E deixa eu só trazer um alerta. Muito atento aqui agora no capítulo 9, que tem um detalhe muito interessante aqui que a gente vai dizer. Então, vamos abrir aí, vamos ouvir o som da quinta trombeta para a gente entender, e fique bem atento aí no capítulo 9. Vamos lá, a quinta trombeta. A quinta trombeta tocou e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E Olha. abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça da grande fornalha, e com a fumaceira saiu o poço, escureceu o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e lhe foi-lhe dado poder como quem tem os escorpiões da terra. Foi-lhe dito que não causassem dano às ervas da terra, nem a qualquer outra coisa verde, nem às árvores alguma, tão somente aos homens, que não têm Aí. o selo de Deus sobre suas fontes. Olha aí. Deus poupando a sua igreja, É Deus poupando os exatamente seus isso. escolhidos. Acabei de Deus dizer. poupando. Olha só, a terça parte do mar, da terra, das fontes, prejudica o homem? Prejudica. Mas agora, essa trombeta, ela vem ardendo no lombo do homem. Nada sobre a terra, nada sobre o mar, nada sobre as fontes, mas agora vem É sobre o homem. sobre o E homem. você vê que é algo terrível. Gafanhotos com poderes de escorpiões, e eles dizem que vai atormentar os homens. Olha essa palavra, Opa! atormentar. Foi dado também, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Olha aí. Então, assim, não é que vai matar os homens, mas vai tirar a paz dos homens num nível sem precedentes. Mas isso é maravilhoso, essa declaração depois. Mas não aqueles que têm o selo. Olha a distinção, olha Deus fazendo distinção do seu povo. Ele dando ordens a gafanhotos. Isso ainda que é o mais interessante. Você vê a supremacia e o poder de Deus. Tenta você pegar um gafanhoto e dar uma ordem para ele. Ele não vai responder nada. Mas Deus é tão absoluto e ele tem o controle de tudo, que até isso ele consegue controlar. Ele dá ordens e ele diz assim: pode atacar os homens. Não ataca a natureza mais. Ataca o homem que não tem o meu selo. Novamente, que nem nós falamos aí nas lives passadas, quem está sentado no trono é que controla. É que controla. Então, a terra, ela
está sobre o governo do Criador. Queira você ou não que está assistindo. Você que é incrédulo, queira acreditar ou não. Sim. Saiba de uma coisa. Um dia todos se prostrarão na presença desse Deus. É inevitável. E ali ele fala o aspecto dos gafanhotos. Bom, os homens eles vão tentar buscar a morte e não acharão. Olha isso. Não é? Terão ardente desejo de morrer e a morte fugirá deles. Sabe? O tormento vai ser tanto, e nós não sabemos que tipo de tormento é esse. Não sabemos. Não sabemos se é desemprego, se é peste, se é ferida, se é sarna, se é... Não sabemos. Estamos com coronavírus aí. E assim, a agonia que eles sofrerão era como a da picada de um escorpião. Então, assim, o veneno ele vai trazer uma agonia, mas não vai trazer a morte. Uhum. Então, eles vão agonizar e vão buscar e vão querer a morte, mas a morte vai fugir deles. Então, olha o cenário que está se pintando. Né? E eu quero voltar um pouquinho antes nos selados e dizer, querido, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, você que ainda não se acertou com Deus, Ele ainda está sobre nós com a sua proposta de amor. Ele ainda está derramando graça sem medida sobre nós. Sabe, se você quer ser o selado, se você quer receber o selo de Deus, porque a Bíblia toda ela fala em inúmeros outros livros sobre o selo do Espírito Santo, sobre sermos selados pelo Espírito Santo. Se você quer ter esse selo, se acerta com Deus, entregue sua vida nas mãos do Senhor, porque para o seu povo ele tem proteção, ele tem guarda, ele tem zelo, ele tem cuidado. Mas para aqueles que não entraram pelo caminho do arrependimento, existe a agonia, o desejo de morte, e ela não vai vir. Jesus, ele é misericordioso. Quando lemos o livro de Apocalipse, nós vemos a misericórdia de Deus, para que se arrependam mais uma vez. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sim. É tempo de voltar. É tempo de voltar. É tempo de render-se. Novamente, não adianta você querer dizer, e nós não vamos parar de dizer isto, eu quero Deus, mas não quero a igreja. É impossível. É impossível. A igreja é a noiva, a igreja é o corpo. Se você não quer ser igreja, você não quer ser a noiva e nem quer ser o corpo. Não deixe ser enganado. É uma mentira, é uma falácia. Uma falácia. É um engano do diabo, que nesses últimos anos vem levantado o maior número de desigrejados, de 100 igrejas. Isso tem crescido muito. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é coisa do diabo, do inimigo. Isso é coisa do inimigo. E saiba de uma coisa, cuidado. Muitos podem estar engrossando aí as fileiras, o número daqueles que estão apostatando da fé. Com Deus não se brinca. E esse é o primeiro ai que a palavra de Deus diz, Gabriel, porque ainda vem mais 2 ais. Prestem atenção. É isso, meu Deus. E tinham sobre eles seu rei e um anjo do abismo, cujo nome em hebraico era Abidom, e em grego é Apolion, que os dois significam a mesma coisa, destruição. O primeiro ai passou. Passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Meu Deus. Meu Deus. Mas eu fico tranquilo, não tenho medo, porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida. É o selo da garantia da minha proteção. Isso eu tenho convicção. Maravilhoso. E você? Tem essa convicção? Bom, vamos aí para a 6ª trombeta. Não é? Mortício de milhões. O 6º anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto aos grandes rios Eufrates. E foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora do dia, o mês e o ano. Gente, esse Deus é maravilhoso.
para que matasse a terça parte dos homens. É mole? Olha o que ele tem aqui. Os anjos que se acham preparados para a hora, o dia, o mês E o ano. e o ano. Pois é. Não pense que Deus, ele vai acontecendo as coisas aleatoriamente. Não pense. É. Deus tem tudo planejado. Ele é o arquiteto dos arquitetos, né? Ele tem todo o seu plano, está bem arquitetado, bem montado. Então, por isso que Deus ele tem a sua supremacia, ele tem o seu poder e a sua glória, porque nada nunca pegou ele de surpresa. E nenhum dos planos que ele definiu, tanto é que ele deixou o livro para nos dizer o que vai fazer muito antes de fazer, porque ele já sabe o dia, o tempo e o momento de fazer tudo isso. E, portanto, ele ainda está nos dando a possibilidade do amor, a possibilidade de ainda se achegar a ele pela graça, né? Então, agora é a sexta trombeta e os 4 anjos soltos, né? Que estão preparados no dia, o mês e o ano que isso vai acontecer. E eles têm um exército também, né? Exatamente. Mas, incrível, não é? Vamos entrar aí... terminando ainda, os outros homens daqueles que não foram mortos, Isso que eu ia tocar nesse assunto também. Esse olha capítulo 9 só, é maravilhoso por isso. esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre e de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, né? Assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Eu acho incrível essa declaração quando ele fala assim, ó, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas e nem mesmo assim se arrependeu. Então ele está dizendo assim, aqui o Senhor está declarando assim, mesmo com os selos e as trombetas que eu liberei e os sinais que eles viram e a forma como eu destruí tudo que destruí, nem mesmo assim os homens que sobraram foram capazes de se arrepender. Olha que triste. Olha a dureza do coração humano de não conseguir se dobrar diante de Deus e reconhecer o seu amor e a sua grandeza. Nem mesmo diante de tantas catástrofes, mas alguns homens não conseguiram se arrepender. Aqui, na grande tribulação, essa religião de muitos vivendo na feitiçaria, sim, muitos vivendo na prostituição, muitos vivendo na mentira, no roubo, não é? E na idolatria, né? Na idolatria. Então aqui é uma religião, a gente fala que idolatria é adoração aos demônios, feitiçaria, magia, porções venenosas, que esta palavra no grego deriva da nossa palavra farmácia, muito interessante isso, não é? Então, pessoas fazendo porções mágicas através de demônios para muitas pessoas beberem. Meu Deus. E eu quero dizer aqui, tem muitas pessoas no engano há muito tempo. Há muito tempo. Tomando garrafadas feitas por demônios. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a Bíblia diz que esse povo ainda não se arrependeu. Não se arrependeu. Só que aí, Gabriel, antes de tocar a última trombeta, tem algo tremendo aqui, hein? Sim, algo tremendo, que é o livrinho, né? Que livrinho é esse? Olha só, um anjo traz esse livrinho, né? Segurava esse livrinho e ele desce da terra com muita autoridade com esse livrinho nas mãos,
né? E ele se coloca entre o mar e a terra e brada como um leão. Então, veja, eu gosto muito de olhar isso e ver o cenário, e eu digo que a ênfase do cenário traz a importância daquela cena, né? Então, ele vem com autoridade, é descrito um anjo poderoso aqui, que brada como um leão e tem um livro na mão. Então, olha que interessante aí, e quão importante é a questão desse livrinho. Mas né? ele fala ainda, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Porque assim que ele vê o livro e que o anjo levanta a mão e que dá um trovão, é interessante a dinâmica aqui, né? João pega para escrever e ele fala, sela, mas não escreve. Tipo, guarda o que você ouviu, mas não escreve. Permaneça isso ainda em segredo. Né? Mas ele fala, não haverá demora. Aí, o 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, ainda não tocou. Ainda não tocou. Apareceu um livrinho. Aí houve um segredo, não é? Mas ele não tocou a trombeta ainda. Cumprir-se então o ministério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos e os profetas. Que mistério é esse? Olha só. Não é? A voz que ouvir, vindo do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me fala, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tremendo isso. Olha só. Ele toma o livrinho, ele come, é doce na boca, amargo ali no seu estômago. Aí disse, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O que isso quer dizer, Gabriel? Eu achei isso muito interessante. E olha só, o capítulo 7 diz que quando que vai se cumprir o mistério daquilo que Deus anunciou aos seus profetas, né, no capítulo 7. E aí aqui no 11 ele diz, então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Então aqui a importância do ministério profético trazendo clareza ao povo, Sim. trazendo instrução. Existe um mistério que Deus quer revelar, né? Existe um mistério que Deus quer trazer, Ele quer descortinar algo, e Ele está usando os seus profetas para dizer isso. Então olha aqui, o exercício de João, o exercício de João como profeta. É preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis, né? E sabemos claramente que o mistério de Deus é Cristo Jesus, né? É Cristo Jesus em nós, o mistério da glória, né? Então, assim, por que ele está dizendo assim? Que se cumpra o mistério. Parte disso foi cumprido quando Jesus veio na cruz e se entregou por nós e ressuscitou. E esse mistério completo é o seu retorno, é a sua vinda em glória como rei para governar a terra. Então, o que é esse mistério a ser revelado? É Jesus governando a terra no milênio. Então, o que João vai profetizar a partir de agora é isso, é o estabelecimento desse governo de Jesus sobre a terra. Exatamente. Vamos prosseguir, Gabriel? Vamos lá. Olha só, a trombeta ainda não é tocada. Aí ele fala, foi-me dado um caniço, não é? Um pedaço de pau, semelhante a uma vara, também me foi dito, dispõe-te, mede o santuário de Deus e o seu altar. Esse santuário, você acha que é o céu, onde ele está? Já é. Aqui, santuário, na igreja, mede. Sabe o que é você medir? Que você vê isso aqui? As ações. Avaliar. Avaliar, né? Eu vou medir aqui a tua obra. Olha o que ele fala. O seu altar, os que
naquele adoram. Olha, e conte os adoradores que estiverem lá. Exatamente. Mas deixa de parte o átrio. O que é o átrio? Os que estão antes do altar. Aham. Ele está medindo somente o altar. Só aqueles que se aproximaram. Adoradores e pastores. Olha. Meu Deus. Sério isso, hein? Seríssimo. 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 Deixa à parte o átrio exterior do santuário e não as ameaças, porque foi ele dada aos gentios. Esses por 42 meses calçarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidos de pano de saco. Bem, essas 2 testemunhas também é tremendo quando a gente fala sobre elas, né? Tremendo. Tremenda autoridade que eles têm, né? E o exercício profético, né? Porque você vê que elas profetizariam, a gente vê que ali o final do 10, do meio para o final do 10 e aqui o início do capítulo 11, o ministério profético tendo relevância, o ministério profético tendo muita atuação aqui, né? Porque daí essas duas testemunhas, elas vêm com um intuito, com um alvo e uma missão: profetizar durante 42 meses, né? Que são 3 anos e meio. Então, olha só, o poder do ministério profético, né? E essas 2 testemunhas, existem algumas divergências, algumas pessoas que vão dizer alguns nomes. Eu acredito que as 2 testemunhas são Elias e Moisés. Por causa do Monte da Transfiguração, que é o que a gente estava comentando aqui. Da Transfiguração que nós estávamos falando, exatamente. Lá no Evangelho, quando Jesus tem um encontro no Monte da Transfiguração, ele vê Moisés e Elias, né? E ali eles começam a ali Pedro fala que momento, quer fazer, né, uma tenda, Senhor. Deixa, né? Para nós quero ficar aqui, exatamente. Então, nós cremos que... Por quê? Ele fala de 2 profetas. Moisés, ele foi chamado profeta. Sim. E Elias. Aí a gente vê que foi que Deus acabou arrebatando, que uns dizem que é... O que? O de Elias? Não, antes. O de Moisés? Não, é o do livro de Gênesis. O de Enoque. Enoque não era profeta. Não era profeta. Não, na verdade, ele não diz a qualificação de Enoque, né? Não diz. Diz que ele era Deus amigo o tomou do Senhor, para si. Provavelmente recolheu a vida dele. Sim. Então, esses 2 profetas, que nós cremos claramente que é Moisés e Elias, eles vão ter o poder, grande poder. E são 3 anos e meio. 3 anos e meio, 42 semanas. Vê, e ali eles são mortos, porque precisa morrer. Sim. Porque você sabe que todos precisam passar pela morte. Pela primeira morte, né? Sangue nem carne entrarão lá no céu. Então, a gente vê esses 2 que vão passar pela primeira morte. Todos vão ter que passar, assim como o Senhor Jesus passou, não é? E ali a gente vê, versículo 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presente uns aos outros. Portanto, esses 2 profetas atormentaram aos que moraram sobre a terra. Eles vão festejar quando eles morrerem. Sim, por causa da dureza da pregação desses homens, né? Porque a pregação deles vai trazer tormento sobre os homens que não se arrependeram. Então, olha só, quando eles morrerem vai haver festa, porque eles não vão aguentar o nível da pregação desses homens. Exatamente. Aí, depois da morte desses homens, depois justamente disso, dos 3 anos e meio, aí que a 7ª trombeta é tocada, Gabriel. Sim. Olha só, então dá uma parada, João come o livro, é amargo, aparece esses 2 profetas, começam a pregar durante 3 anos e meio, Sim. São mortos, e ali a 7ª trombeta é tocada. É tocada. Dá uma parada.
o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, domínio de Deus e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és, que era, porque assumisses o teu grande poder e passasses a reinar. Olha. Aleluia! Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, que se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como grandes, e para destruidores os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança. Meu Deus. No seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. E ali nós vamos dar continuidade na próxima semana. Sim, sim. Irmãos, isso é tremendo. Maravilhoso. Nosso Deus, ele reina, ele tem poder. Eu quero novamente dizer, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sim. Essa parte que nós lemos, depois você lê o livro de Daniel, as 7 semanas de Daniel, que e é vai interessante falar 3 também, semanas e meia. Sim. E é interessante também a gente falar sobre o livro de Tessalonicenses, no capítulo de número 4, no verso 17, que vai citar também essa última trombeta, que ele vai falar que ao soar da última trombeta nós encontraremos com o Senhor nos ares. Então olha só, aqui eles estão dizendo que é o começo da canção, graças te damos, Senhor. Não, é essa outra canção aqui, ó. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então a sétima trombeta é um anúncio de Jesus vindo para começar a instituir o seu milênio, para trazer as taças da ira e instituir o seu governo milenar. Então, essa sétima trombeta também é descrita lá no livro de Tessalonicenses como o arrebatamento, que são eventos simultâneos, vamos dizer assim. Então, isso nos leva a crer que a igreja vai passar pela tribulação. Sim, porque aqui já é o final da tribulação. Final lá da tribulação, a sétima trombeta. Sim. Vai vir as taças, mas aí o que o apóstolo Paulo fala? No final da sétima trombeta. No final da sétima trombeta. Teremos um encontro com o Senhor nos ares, né? Que ele vem e nos encontra nos ares, e nós temos um caminho a trilhar com o Senhor, que é o seu caminho de triunfo, que é a sua cavalgada de vitória sobre a terra. E ele vai chamar todos os santos da terra nessa cavalgada com o Senhor nos ares. Então, o livro de Tessalonicenses está bem ligado a essa sétima trombeta ali no capítulo de número 4, 16 e 17, vai te dar uma clareza para que você entenda esse evento. Bem, meu querido, Jesus está voltando. Amém. Prepare o teu coração. Amém. Prepare a tua vida. Prepare. Gabriel, nós vamos orar agora. Vamos orar. Mas é tempo. Fecha a tua casa. Chame os teus filhos. Ore e diga a eles, Jesus está voltando. É mesmo. Prepare o coração. Nós não sabemos nem a hora e nem o dia. O que nós sabemos que os sinais nos céus já estão acontecendo. Já estão acontecendo. E esses sinais não nos deixam estar em plena ignorância quanto ao seu retorno, porque os próprios sinais já começam a anunciar que ele está vindo. Então quero dizer que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, Gabriel? Vamos orar. Em nome de Jesus, vamos pedir para que a presença do Espírito Santo enche os corações. Vamos orar? Vamos estar orando. Pode orar, Gabriel? Posso orar? Vamos lá. Pai, nós queremos nessa noite
Pedir ao Senhor que o Senhor traga sobre nós o teu Espírito e nos convença. Amém. Pai, convença aqueles que estão assistindo essa live para que eles dobrem o coração e se rendam ao seu amor e ao seu Amém. governo, Pai. Nós pedimos, ó Pai, que essa live e tudo que foi dito aqui alcance muitos ouvidos e que muitos venham, Pai, a dobrar o coração e a se render ao seu amor, a sua proposta de amor que ainda vigora sobre a terra. O Sim, Senhor Senhor ainda Deus. está nos chamando pelas vias da graça. O Senhor ainda está nos chamando pelas vias do seu amor, Pai. Nós queremos dizer sim ao seu amor e cooperar e ser cooperadores do Senhor no seu reino. Então, portanto, Pai, nesse momento nós pedimos a sua orientação. Espírito Santo, vai até a casa dos meus irmãos que estão assistindo agora. Amém. E traz, ó Pai, orientação, traz arrependimento, traz alinhamento com aquilo que o Senhor quer fazer com a terra, com os meus irmãos e tudo o que é do Senhor, Pai. Então, no nome de Jesus nós pedimos, ó Pai, toca os nossos corações e faça com que nós possamos ser cooperadores no Senhor naquilo que o Senhor quer fazer, porque nós queremos render graças, glórias e honra, porque o Senhor é digno, Pai. Então, em nome de Jesus, nós pedimos, nos orienta e nos alinha com o teu plano. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe, que a presença do Espírito Santo alcance a sua vida, a vida da sua família. Amém. Eu acredito nessa obra. Jesus é a sua melhor opção. Que Deus te abençoe. Amém. Gabriel, mais uma vez.